A minha prática artística se dá a partir de experiências e dispositivos de escuta e de encontro entre pessoas, e eu investigo como o encontro pode ser como um estado, algo que tensiona, esgarça, desestabiliza, revela engrenagens que muitas vezes se apresentam como norma, como default, e como é a partir dessa experiência de alteridade, né, desse tempo compartilhado com o outro, que a gente pode criar outras possibilidades, outros repertórios, outras formas de estar do mundo, outras percepções de tempo. Primeiramente, eu acho que eu fico bastante emocionada, assim, de voltar para esse espaço, sabe? Me lembro, assim, da sensação de estar entrando aqui pela primeira vez, né? Esse projeto tem uma potência muito grande, assim. E quando eu olho todos esses protocolos, quando eu olho esses processos, e eu penso que esses são os nossos projetos culturais, né? O tempo inteiro a gente, como artista, está lidando com a Secretaria de Cultura e com as políticas públicas, e elas nos afetam diretamente a tudo que a gente faz, né? Mas eu acho que a grande potência desse projeto é justamente se conectar com as pessoas, né? Com as servidoras e servidores, com as pessoas que estão ali fazendo essa engrenagem se movimentar, colocando as suas próprias subjetividades, né? A primeira coisa quando eu cheguei aqui e que me chamou a atenção foi esse corredor, essa luz fria, né? Essa luz branca, e o isolamento acústico do prédio, que eu levei muito tempo para perceber, porque eu sentia que tinha alguma coisa que isolava esse prédio, e depois eu entendi que era o isolamento acústico. Talvez a minha pergunta principal seja como que as pessoas existem, assim. Eu sou muito fascinada pela forma que as pessoas existem, pela forma que as pessoas acordam, o que motiva, o que move, quais as engrenagens, quais as estratégias, né? Primeira coisa quando eu cheguei aqui, acho que foi olhar as mesas das pessoas, assim, com os objetos, com as coisas pessoais, quase como se esses objetos fossem umas brechas, né? Que iam dando alguns sinais e vestígios de existência subjetiva para além da função, né? Para além do que está cumprindo, né? Foi, de certa forma, curioso, porque eu estava muito próximo do meu ambiente de trabalho, só que ao mesmo tempo eu consegui ter com você uma conversa assim muito sincera e muito profunda. Eu fico tentando entender a história de cada um, né? Eu sei que cada um é muito único, ainda mais reunidos. Acho que eles se tornam mais simbólicos quando eles estão em conjunto com outros objetos, né? Acho que é parte da proposta. Já nunca fui abordado dessa forma, com esse olhar, com essa profundidade, entendeu? A gente falava superficial do bate-bola assim, mas do que representa, desde quando, desde sempre, né? Foi muito bacana, mexe, né, com a gente um pouquinho, porque a gente fala, né, daqui para fora. Você, no caso, foi ao contrário, foi daqui para dentro, das dentro a gente puxar, tirar, e foi muito bacana. Os ditados populares são muito sábios, né? E assim, a gente cansou de ouvir na vida as pessoas dizendo assim, aí eu parei e pensei. Então assim, para pensar é preciso parar, né? É preciso interromper algo para você pensar. Senão você vai só funcionando. E eu acho que isso é
é uma condição muito moderna, né, da vida, eu acho. Acho que em muitas dessas conversas, né, nos objetos afetivos, assim, a gente falou muito sobre questões de saúde mental. As cicatrizes, os traumas, muito sobre tudo isso que está transbordando, que as pessoas estão vivendo e que as pessoas estão tendo ali que compartimentar, que esconder, que seguir em frente, que segurar a onda. E aí daí que nasce Formas de Respirar, que acho que foi o primeiro momento, né, pelo menos da minha parte, que esses encontros 1 a 1 começaram a se dar como processos coletivos, né? E foi um projeto originalmente do Rafa e da Thaís, né, que eu me juntei como colaboradora, em que a gente fez encontros semanais para falar, espaços de escuta, onde as pessoas podiam trazer as suas vulnerabilidades e entender também como muitas dessas questões são questões estruturais de um sistema capitalista neoliberal que achata as subjetividades mesmo, né? Que cria esse monte de demandas secundárias de consumo justamente pela falta de contato, pelos mecanismos de controle, né? Eu acho que o contato humano, olhar nos olhos, parar, ouvir a outra pessoa, né? Então, acho que Formas de Respirar foi o primeiro momento que esse processo, que já vinha muito para mim no 1 a 1, começou a acontecer como a percepção do corpo coletivo, né? E às vezes muitas pessoas que nem se conheciam, ou pessoas que trabalhavam juntas no mesmo setor, né? Estabelecendo relações a partir de outras lógicas, assim. E aí vem o Sente Pensantes, que é a ideia de criar palavras inventadas para emoções, para coisas que estavam vivas na gente, né, que estão vivas na gente, e criar um vocabulário de palavras, de cores, de formas, de gestos. Ele começou com uma chamada aberta, em que eu fazia um processo de escuta, sempre ao ar livre, assim, aqui, e também 1 a 1, e eu conduzia uma breve meditação ali e depois perguntava, assim, a gente ficava se debruçando nessa pergunta, assim, o que está vivo em você hoje? Eu tive 3 colaborações muito importantes nesse projeto, que foram o José Camarano nos figurinos, a Raquel Carro na direção de movimento e a Clara Cosentino nas imagens e a Mari Maggioli na maquiagem. Porque a ideia era realmente sair de um registro documental, assim, e criar uma experiência que fosse louca e que fosse da ordem do inconsciente, da ordem não cartesiana, um pouco como abrir esses monstros, essas palavras, esses pesôncios e transformar eles em figurinos, em roupa, em cor, em movimentos, em gestos corporais. Então teve uma criação de personagem com as próprias servidoras e servidores que foram atores, assim, o elenco desse filme. Foi uma experiência, tô tentando achar uma palavra certa, sem ser inventada para dizer, mas foi lindo de fazer, sabe? Nem esperava no final eu ter encontrado a minha imagem, que foi Iemanjá. Pra mim, eu descobri junto com você ali, e aquilo me tocou muito. A máscara, muito mais do que esconder, ela revela, né? Então, a ideia dessas fantasias é que elas revelassem, né? E que elas pudessem trazer para cada pessoa também algo de novo, algo de um outro olhar,
um deslocamento para lidar com algo que às vezes é gostoso, às vezes é difícil, às vezes é traumático, né? Então, eu acho que também foi uma experiência bastante terapêutica até, assim, né? Meu corpo estava entendendo juntar tudo isso. Isso é muito bonito, né? Eu acho que isso é a experiência da fruição da arte, né? Quando você vê a obra entra dentro de você, né? Fica quase que uma linguagem só, o espectador e o que o artista fez, né? Eu sempre tenho essa viagem, assim, de quando vou lidar com outras obras e tal. Eu era uma obra viva, para fora, e ao mesmo tempo não, era eu mesma, né? Com minhas verdades. Não ser um personagem e estar imbuído de imagens, né? Internas que você construiu cenário, construiu figurino, mas ao mesmo tempo eu não era um personagem, né? E teve toda essa parte do gesto com a Raquel, assim, que a gente fez alguns workshops aqui com ela, inclusive workshops coletivos, para entender como são esses movimentos cotidianos, né? Para olhar para esses movimentos cotidianos de outra forma e começar a inserir esse extra cotidiano. E acho que trazer de forma bem material, assim, e fantástica, um pouco da subjetividade, das explosões da vida, para dentro do ambiente de trabalho, assim, né? Então, acho que habitar esses lugares que transbordam, esses lugares que como é que é, né? Como a gente se sente dentro deles, né? E como é fazer isso de forma coletiva também.